coloca na tela para gente a origem, né, da disputa, da guerra entre Miriam Leitão e Eduardo Bolsonaro. Ela diz nesse tweet que é muito importante, que a terceira via não deslancha pelo tratamento igual que dão a Lula e Bolsonaro. E ela disse o seguinte: o inimigo, confesso, da democracia é Bolsonaro. Vocês concordam com isso? Deixa eu começar com o professor Alexandre. Existe uma diferença entre Lula e Bolsonaro, na sua opinião, professor Alexandre? A diferença é radical. É uma diferença de projeto, uma diferença de sociedade. Mas o que está em jogo hoje, né, na denúncia para a Comissão de Ética, é a apologia ao crime inafiançável de tortura. Então nós estamos aqui diante de uma questão muito urgente. E aí, eu até questiono os meus debatedores aqui sobre como é que a gente deve tolerar o intolerável. Na verdade, no meu entendimento, é inaceitável que a gente tenha esse tipo de apologia por parte de qualquer pessoa, e em especial figuras públicas. Existe o decoro parlamentar, né, que corresponde a um conjunto de comportamentos morais, éticos, dos deputados, senadores, vereadores, que devem ser respeitados. E aqui eu acho que a gente está literalmente ultrapassando os limites desse respeito, implicando em ilegalidades. Não se trata da defesa da liberdade de expressão aqui. Aqui a gente tem uma apologia a um crime de forma muito clara, e está correto o PSOL, está correto o PCdoB em fazer a representação junto ao Conselho de Ética na Câmara Federal. Concorda, Fred? Não. Vamos lá. Muita gente pode reclamar do regime militar. Muita gente mesmo. Muita gente sofreu ali, muita gente teve perseguição, apesar de que, se você for conversar hoje, boa parte do Brasil, na verdade, tem lembranças boas disso aí. Foi sim uma época de progresso, foi sim uma época de benefícios ao Brasil, mas também foi uma época difícil para muitas pessoas. Então muita gente pode reclamar do regime militar. Militante comunista não. De forma alguma. Miriam Leitão era uma militante comunista. Miriam Leitão lutava para implementar uma ideologia que não só torturou, como matou milhões de pessoas. Então agora falar que ela está preocupada com tortura, e aqui eu não vou me ater só aos deputados. Na verdade não são só deputados que acabam fazendo essa apologia, ainda que indireta, à tortura. A gente tem que lembrar que o PSOL, que agora está fazendo esse pedido no Conselho de Ética do Bolsonaro, foi um dos que foi receber o terrorista César Batista quando ele chegou no Brasil. O Lula decretou que o terrorista César Batista teria asilo aqui no Brasil. E agora a gente sabe que ele está lá na Itália e já confessou seus crimes. Matou pessoas em nome do comunismo. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de ataque, quando a gente vai fazer esse tipo de crítica, eu quero entender. Essas pessoas realmente estão preocupadas com tortura, ou elas estão preocupadas em atacar o presidente Bolsonaro? Porque elas já mostraram que a tortura não incomoda elas. Incomoda elas não terem o monopólio da tortura. Elas não têm o monopólio da perseguição. O Lula, quando ele visitou Cuba, e no dia que ele chegou em Cuba, o Orlando Zapata, que era um preso político, tinha acabado de morrer por causa de greve de fome. Pediram um posicionamento para ele. Ô Lula, o cara morreu por greve de fome, o que você poderia falar? Eu não posso ficar comentando sobre isso. Imagina se eu for dar, se o Fidel Castro, ou a pessoa que estava lá, fosse dar opinião sobre os presos lá no Brasil. Ou seja, ele comparou um preso político com um preso comum. Então não são pessoas que estão preocupadas com tortura. PT, PSOL, PSDB, só olhar o histórico desse pessoal. Olha quem eles visitam. Olha as ditaduras que eles admiram. Olha os líderes que eles admiram. Né? Você vai ver eles apoiando a ditadura de Cuba, que está desde 58, torturando, perseguindo opositores. Então o problema deles não é em nenhum momento com a fala do Eduardo Bolsonaro. Eles estão preocupados com tortura. Eles gostam da tortura, desde que seja do lado deles. Agora, essa questão da Miriam Leitão se diz em respeito a um depoimento dela. Veja bem, é um depoimento dela onde ela diz que foi torturada. Se é verdade ou não, não sei, mas vamos assumir que é verdade. Ok. Outro dia ela estava debochando da facada que o Bolsonaro levou. Disse que era um exagero trazer um médico das Bahamas, que não parecia algo tão grave. O cara é esfaqueado por um militante de esquerda e recebe deboche. Lula fez a mesma coisa. Disse que não tem como comprovar a veracidade, que ele não acredita na facada porque ele não viu sangue nem a faca. Então o que a gente está fazendo aqui? É defender a democracia? É agir contra a tortura? Porque se for, vamos agir contra todo tipo de tortura. Todo tipo de tortura, todo tipo de apologia à tortura, inclusive é indireta. Não é como esses partidos como PT, PSOL e PCdoB vêm agora se lavar na própria sujeira, depois de defender ideologias nefastas que mataram e torturaram milhões, e agora se fazer de indignadinho, você não cola pra mim. Vermondes Cruvinel, qual a sua opinião? Primeiro, que qualquer forma de tortura é inadmissível. E segundo, que postura de parlamentar tem que ser uma postura de representante. Seja ele qual for, qual o seu partido político. Então, dessa forma, eu acredito que bom senso, diplomacia no trato tem que ser tratado, inclusive lá dentro do parlamento. Ao se atacar qualquer forma de pessoa, ao se agredir fisicamente, verbalmente, ou até de outras formas como existem, né?
nós sabemos que isso também é a toda ação, há uma reação. Então eu prezo sempre pelo respeito. Eu acredito que falar sobre tortura hoje no Brasil, nós estamos falando de perda de vidas, né? O fato que aconteceu, inclusive aqui o Martim Sererê não sabia esses dias, era um espaço de tortura na época da ditadura, que hoje se transformou num espaço cultural. Então, assim, todas as formas, seja quem for, qual partido que for, que fizer ataques, apologias à questão de tortura, não merece meu respeito.